Bom dia, pessoal. Sexta-feira. Feliz dia novo. Feliz dia novo. Sexta-feira, 13 de janeiro de 2023. O livro Senhor da Riqueza está à direita aqui, pessoal. Crie. Na crise, crie. Como usar a mente subconsciente para eliminar o medo? Como é que tu vai usar a tua mente subconsciente para te eliminar o medo? O medo que o sistema coloca em você desde criança para você ser apenas mais um e não ser um cara corajoso e lutar e vencer. E ser um empreendedor, ser um homem rico e ajudar as outras pessoas e ajudar a humanidade. É o medo. Então, como é que nós vamos usar a nossa mente subconsciente para eliminar o medo? Olha que coisa bonita, eliminar. Está aí uma coisa que tem que ser eliminada mesmo, né? Aí tem uma história aqui. Um dos meus alunos foi convidado para discursar no banquete anual de uma associação de classe. Olha, você ser convidado para discursar, né? É o medo de falar em público. Ele me confessou que estava apavorado com o pensamento de falar para milhares de pessoas, muitas das quais importantes em seu campo de atuação. Ainda assim, venceu o medo da seguinte maneira. Durante várias noites, sentou-se durante 5 minutos numa poltrona, dizendo a si mesmo em tom lento, tranquilo e positivo. Lento, tranquilo e positivo. Vou vencer esse medo. Estou vencendo neste instante. Falo com tranquilidade e confiança. Estou relaxado e à vontade. Dessa maneira, ele pôs em ação uma clara lei da mente. Ao chegar a hora, venceu o medo e fez um discurso muito aplaudido. Então, ele dizia para ele várias vezes às noites, antes desse discurso, né? Vou vencer esse medo. Estou vencendo neste instante. Falo com tranquilidade e confiança. Estou relaxado e à vontade. Entende? Então, nós temos que nos preparar para uma ocasião, né? A mente subconsciente é sensível à sugestão. É controlada por sugestão. Então, nossa mente subconsciente ela é controlada por sugestão. Então, a mídia, a televisão, as músicas, toda hora estão sugestionando você. E tenha certeza disso, você precisa estar atento a isso aí. Para não pegar sugestões negativas. Né? As sugestões negativas e você saber escolher as sugestões positivas para ti. Quando silenciamos a mente e relaxamos, os pensamentos que povoam o consciente mergulham para o subconsciente. O processo assemelha-se à osmose. No colégio, às vezes não disseram para ti, a professora, vamos aprender por osmose, então. Escutar tanto, escrever bastante, vamos aprender por osmose. No qual ocorre uma mistura de fluidos separados por uma membrana porosa. Nossa, agora aqui. À medida que essas sementes positivas ou pensamentos seguem para a área do subconsciente, elas crescem segundo a sua natureza e nos tornamos equilibrados, serenos e calmos. Então, no mundo de hoje, nós precisamos ser equilibrados, serenos e calmos para vencer. É importante isso, pessoal. O maior inimigo do homem, quando eu falo maior inimigo do homem, entendo a mulher também, o maior inimigo da mulher. Alguém já disse que o medo é o maior inimigo do homem. Está por trás do fracasso, da doença das relações humanas insatisfatórias. Milhões de pessoas têm medo do passado, aí medo do futuro, da velhice, da loucura e da morte. O medo, porém, é apenas um pensamento na mente. Isso significa que temos medo dos nossos próprios pensamentos. Então, nós temos medo dos nossos próprios pensamentos, não é verdade? E nós nunca paramos de pensar. Este é um problema, às vezes, para nós, né? Então, quando vier aquele pensamento ruim, você diz cancela, 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 né?
e substitui por um pensamento bom, uma imagem boa, né? Daquela tua namorada, ela vai gostar de ti, né? Imagina ela gostando de ti, sendo recíproca, né? E sendo fiel, né? Se uma pessoa não é fiel à outra, né? Não vai dar certo, tenho certeza. E não tem um plano para o futuro, né? Uma criança pequena pode ficar paralisada de medo quando uma coleguinha diz que está um monstro debaixo da cama. Uma criança pequena diz, tem um monstro debaixo da cama, que vai pegar ela durante a noite. Quando os pais acendem a luz e lhe mostram que é um monstro, não tem monstro nenhum, ela perde o medo. O medo da mente da criança era tão real como se houvesse realmente um monstro debaixo da cama. Então ela tem que tomar cuidado com essas brincadeiras, né? Ela foi curada de um pensamento sem fundamento algum na realidade. Então, o pensamento é um exemplo, né? Então, você tem medo de uma coisa que não tem fundamento algum na realidade. Não existia aquilo que ela temia. Da mesma maneira, a maioria dos nossos medos tampouco tem fundamento na realidade. Eles nada mais são do que um conjunto de sombras sinistras. E sombras nenhuma realidade tem. Entendeu? São sombras sinistras que você tem que substituir pela coragem. Né? Faça as coisas que teme. Né? Faça as coisas que teme. Ralph Waldo Emerson, o grande filósofo e poeta do século XIX, disse o seguinte: faça a coisa que teme e a morte do medo é certa. Nossa! Quem é que disse isso? Ralph Waldo Emerson, o grande filósofo e poeta do século XIX, disse o seguinte: faça a coisa que teme e a morte do medo é certa. Ouse e o poder lhe será dado. Seja ousado, ouse e o poder lhe será dado. Audaces fortuna juvá. A fortuna vem para os audaciosos. Audácia, fortuna juvá. Houve a época em que era tomado de um medo incrível só em pensar em falar em público. Se tivesse me curvado a esse medo terrível, tenho certeza que você não estaria agora lendo este livro. Eu jamais teria conseguido passar aos outros o que aprendi sobre o funcionamento da mente subconsciente. Então, o medo de falar em público, né? Todos nós temos. Isso vai acostumando, você vai pegando o jeito, né? E com a tua mente, com a ajuda da tua mente subconsciente. Então, ele venceu isso aí com o conselho do Emerson, né? Aos poucos, tornei-me menos medroso até que finalmente me senti à vontade o suficiente para gostar do que fazia. Comecei mesmo a esperar que o prazer e a oportunidade de fazer palestras acontecesse mais seguido, né? Fiz o que tinha medo de fazer e a morte do medo foi inevitável. Quando dizemos positivamente que vamos vencer os medos e chegamos a uma decisão final na mente subconsciente, liberamos o poder do subconsciente, que começa a fluir de acordo com a natureza dos nossos pensamentos. Entende? Então, isso é importante. Então, compre o livro O Senhor da Riqueza, pessoal. Né? Está aqui ele. O livro Capa Comum. Né? Compre em Capa Comum lá na Amazon. Muitos desses conhecimentos estão todos aqui. Né? Meu telefone para a palestra é 4899-601-4128. 55 do Brasil. E é o meu Pix do BTG. Né? Então, acredite em você, acredite em Deus, né? E não tenha medo, tenha coragem. Coragem, fé e coragem. Né? Hoje é sexta-feira, hoje é dia 1. Né? Feliz dia novo. Feliz sexta-feira. Um abraço, pessoal, com coragem. Até mais.